Bom, para dar início ao primeiro painel do dia, que tem como tema Como enfrentar o desafio do clima e previsões para a safra 24/25, eu tenho a honra de convidar ao palco para moderar as discussões desse painel o analista de clima e geoprocessamento da Datagro, senhor Felipe Soares, para quem eu peço uma salva de palmas. E para compor a mesa de debates, eu convido ao palco o gerente técnico da Climatempo, o Pedro Regoto, analista de grãos da Datagro, a Giovana Cavalca, e o diretor executivo do Banco Paine, Cristiano Oliveira. Lembrando a todos que esse painel, assim como os painéis de ontem, vocês podem encaminhar as perguntas através do QR Code, que a gente vai deixar aqui à disposição na tela. Vocês podem mandar através do formulário, preenchendo e escolhendo qual palestrante que vocês querem encaminhar a pergunta. Bom, passo então a palavra para o nosso moderador, Felipe. O palco é de vocês. Obrigado, Pel. Bom dia a todos. Queria agradecer à Datagro por moderar esse painel e também parabenizar a equipe do Peu por mais um excelente evento. Vamos falar um pouco sobre o clima. É um assunto que acho que todo mundo tem comentado nos últimos meses. Foram vários eventos climáticos até impressionantes que atingiu o Brasil. E hoje vamos falar com o Pedro, vai falar um pouquinho sobre como foram as condições climáticas gerais nas áreas de grãos e também como vai ser a previsão para os próximos meses, para a próxima safra. A Giovana vai falar um pouquinho sobre a produção, o que o clima tem afetado a produção de grãos, tanto de soja, milho e algodão. E o Cristiano vai falar um pouquinho vai falar um pouquinho sobre o que o clima tem afetado a economia, alguns dados interessantes. E antes disso, eu queria pedir licença para os palestrantes para mostrar duas imagens apenas. Bom, primeiro, esse daqui foi um calendário, que eu até usei uns emojis para amenizar um pouquinho, né, que eu vou falar. Aqui foram os eventos climáticos extremos que aconteceram no Brasil, desde janeiro do ano passado. Aqui, o fogo representa as ondas de calor, que teve desde janeiro do ano passado. A nuvem com tempestade são as chuvas extremas, que ocorreram em diversas regiões do Brasil. O floco de neve é o frio extremo, que aconteceu em junho e agosto desse ano. E o cacto é a seca extrema. Bom, vocês podem ver que onda de calor teve bastante nos últimos meses, desde maio, pelo menos uma vez por mês tem ocorrido em diversas regiões do Brasil. A região centro-oeste foi uma das mais afetadas, principalmente o Pantanal. E a última foi a semana passada, que diversos pontos do Brasil registraram queimadas, até impressionantes. Fuligem, fumaça foi observada praticamente em todo o estado de São Paulo. Foi bem feio. E foram 14 que ocorreram ao longo desses últimos meses, né? Outro que eu queria também detalhar mais um pouco aconteceu em setembro do ano passado, onde foi registrada a maior temperatura máxima, mais alta, registrada no Brasil na história, que foi no município de Araçuí, em Minas Gerais, fica no noroeste de Minas Gerais. Foi observado 44,9 graus Celsius de temperatura máxima. Isso é mais ou menos 10 graus acima das condições do normal para esse período. E também eu queria falar um pouquinho sobre as chuvas extremas. Foram duas mais impactantes que ocorreram nos últimos meses. A primeira foi em São Sebastião, em fevereiro do ano passado, que entre os dias 18 e 19 de fevereiro, cerca de 680 milímetros, e apenas 24 horas foi observado entre as praias de da Barra do Saí e de da Baleia. E até hoje é possível ver as encostas com deslizamentos. Então, até hoje o impacto foi tão grande que até hoje pode ser observado. Outro também que eu queria citar foi no Rio Grande do Sul, entre o final de abril
e o início de maio, durante o período de 5 dias, choveu no noroeste do Rio Grande do Sul, choveu equivalente à soma de abril e maio, em apenas 5 dias, choveu esse volume todo. E isso, por causa do relevo e também dos rios da região, essas águas foram todas desaguadas no Lago do Guaíba, que atingiu cotas nunca vistas também, históricas. Os rios, principalmente da região sul da Amazônia, tá com cotas mínimas. Então, cada vez mais a gente tem visto esses eventos extremos que têm ocorrido. Isso foi só no Brasil, para vocês terem uma ideia. Também aconteceu bastante eventos climáticos extremos em outras regiões do mundo. Mas para vocês terem uma ideia do quanto o clima tem mudado nos últimos meses, né? E é que a gente vai discutir hoje aqui nesse painel. E o porquê tem ocorrido isso? Qual que é o motivo? O motivo principal é que cada vez está ficando mais quente a Terra. Esse gráfico à esquerda são as temperaturas diárias, né, na média do mundo. E o gráfico à direita é a temperatura média mensal dos últimos meses, né? E vocês podem ver aqui no gráfico à direita. Não, estou tentando colocar aqui, não foi. Achei. Aqui em azul, essas retas em azul, são os anos de esse gráfico aqui é de 1940 até 2024. A temperatura aqui é a anomalia de temperatura. Anomalia de temperatura quer dizer que quanto graus está acima ou abaixo da normal, né? E a base de referência é os anos de 1850 e 1900, que os anos pré-revolução industrial. E vocês podem ver que aqui são os anos, vocês podem ver aqui, ó, de 1950 até 1980 são essas retas em azul. E vocês podem ver que cada vez mais, quando vai passando os anos, cada vez mais está mais quente, atingindo aí recordes desde junho do ano passado, desde maio, na verdade, do ano passado, tem recordes de temperatura também nunca vistas na média da Terra. E aqui vocês podem ver que no gráfico, aqui no dia 22 de julho, foi o dia mais quente na história da Terra, com atingindo 17,16 graus Celsius. Não quer dizer muito, assim, se a gente for pensar mesmo, né? Mas isso vocês terem noção, isso é uma média do globo. Então, teve temperaturas muito altas, muito baixas, e cada vez mais essas retas aqui têm ficado mais para cima, e tem ficando cada vez mais quente. E agora, falando um pouquinho agora sobre o painel, passar a bola para o Pedro, para falar um pouco sobre como foram as condições climáticas mais detalhadas nas áreas de grãos, e também as previsões aí, ver se vai ter laninha ou não, como vai ser a intensidade, o que vai causar aqui tanto na região centro-oeste quanto na região sul. E com você, Pedro. Olá a todos, bom dia. Obrigado, Felipe. Primeiramente, gostaria muito de agradecer, né, pelo convite da Datagro para estar aqui com vocês, compartilhar um pouco desse conhecimento. E o que eu vou falar, juro que não foi combinado com o Felipe, mas pegando o seu gancho, Felipe, que eu acho que é uma curiosidade interessante. Esse tema de extremos climáticos, mudanças climáticas, é uma grande paixão minha. Essa chuva de São Sebastião, 680 milímetros em um dia, né, 24 horas. Só para vocês terem uma ideia, a região amazônica é a região que mais chove no Brasil. A gente está falando, em média, no ano inteiro, 3.000 milímetros, mais ou menos. Choveu 680 em 24 horas. Basicamente, 30% do total de chuva do ano inteiro na Amazônia choveu em apenas 24 horas em São Sebastião. Só para a gente ter um pouco a dimensão, realmente, do que está acontecendo no Brasil. Vamos lá. A gente fala muito de El Niño, fala muito de Laninha. Acho que todo mundo aqui está careca de saber um pouquinho sobre isso. Mas vale a gente recapitular o que é o El Niño, o que é a Laninha. Basicamente, o que a gente tem... Deixa eu ver aqui. Hoje, a gente está passando por um resfriamento na região do Pacífico Central. Região do Pacífico Central, essa região que eu estou destacando, ela é justamente determinada pela presença do El Niño e da Laninha. Quando a gente tem essas águas
a temperatura da água mais baixa do que o normal, a gente dá o nome de laninha. E ao contrário, que foi o que a gente viveu no ano passado, na última safra, a gente estava aí com essa piscina de água quente. Deixa eu ver aqui, vai ficar mais fácil. Essa piscina de água quente, a gente estava passando por El Niño. Então, a grande diferença é justamente isso. Quando está mais quente do que a média nessa região, a gente dá o nome de El Niño. Quando está mais frio, a gente dá o nome de Laninha. E aí, a gente só recapitula novamente um pouquinho o que aconteceu na última safra. A última safra, como o próprio Felipe mencionou, a gente passou em 2023, início de 2024, por vários extremos climáticos, temperatura seca, chuvas extremas no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul do Brasil. E muito isso, obviamente, não é só culpa do El Niño, tá? A gente não pode só culpabilizar apenas um fenômeno, é uma conjuntura de fatores, mas o El Niño que a gente passou, ele foi um El Niño muito forte. Ele ultrapassou lá a categoria de mais de 2 graus Celsius acima do normal naquela região do Pacífico, que é justamente essa região aqui, que eu estou destacando aí com esse círculo em preto. E essa presença desse El Niño muito forte foi um dos grandes desencadeadores de tudo o que aconteceu. E aí a gente recapitula novamente um pouquinho em relação à chuva. Como é que foi a chuva, né? Na safra passada, quando a gente presenciou esse El Niño muito forte. E aí, só para vocês entenderem, fica bem didático. O que vocês estão vendo em cores em verde, nesse mapa, choveu mais do que o normal, né, para essa época do ano. Cores em marrom, choveu abaixo da média, né? A gente está falando do desvio da chuva. Então, a gente está olhando aí desde agosto do ano passado até agora maio desse ano. E a gente vê lá em agosto, região do Mato Grosso, setembro, a gente vê algumas chuvas acima da média, uns tons de verde um pouco claro. E isso deu até, muitos de vocês provavelmente até sofreram com isso, aquele, opa, vem a chuva por aí, essa chuva vai regularizar, mas não foi muito bem isso que aconteceu. E aí a gente olha para o que aconteceu lá em outubro, novembro, dezembro, marrom, marrom, marrom nesse mapa, né? Ou seja, choveu menos do que o normal. Então choveu um pouquinho, agosto, setembro, a chuva deu ar da graça, vamos dizer assim, e aí chegou quando realmente começa a safra, quando a gente precisa um pouco mais dessa chuva, com mais vigor, com mais regularidade, ela não veio justamente pela presença de outros fatores, mas é também o El Niño muito forte. Aí a gente olha lá para o sul do Brasil, tomado realmente com chuvas acima da média, né? A gente bateu vários recordes seguidos no sul do Brasil por conta disso. E vejam que, de uma forma geral, região do Mato Piba, grande parte aí do centro-oeste, desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, não tiveram realmente aí um regime de chuvas tão interessante assim. E aí a gente olha para a temperatura é a mesma coisa aqui. Cores em vermelho, acima da média, cores em azul, abaixo da média, né? Abaixo do normal. E aí fica esse grande mar vermelho no Brasil, vamos dizer assim, né? Desde agosto até agora, maio de 2024. Se a gente para aí e faz esse mapa para agora, vai estar uma forma bem parecida com o que a gente está vivendo, até pegando esse gancho que o Felipe mencionou, né? O aquecimento, o Felipe falou muito do aquecimento global, média na Terra. E média na Terra, a gente olha 0,5 a mais, 0,2 a mais, parece que não é muito. Mas quando a gente olha para a nossa realidade aqui no Brasil, a gente vai olhar para a realidade, por exemplo, num município, numa fazenda, a realidade é outra. Essa temperatura não subiu 0,5, subiu 2, subiu 3 em relação à média. Então isso realmente é muito forte. E quando a gente olha para isso, e aí já dando um spoiler para vocês não do que vai acontecer no ano que vem, mas o que vai acontecer nos próximos anos e próximas décadas, vai ser isso daí. A gente vai ter uma sucessão de repetição realmente desses cenários de temperaturas muito elevadas. E é uma realidade que a gente tem que conviver, a gente tem que se adaptar. E aí vamos lá, vamos parar de falar um pouquinho do passado e falar agora do presente para a gente falar do futuro. Isso aí são as condições atuais, né? A gente tem esse mapa mostrando o desvio da temperatura da água do mar lá na região do Pacífico. Lembram do mapa passado que eu mostrei falando do El Niño? Estava aquela piscina quente. Agora a situação já é bem diferente. A gente já está com uma piscina aqui um pouquinho mais fria. Então, essas cores azuis que vocês estão vendo dentro desse círculo azul já demonstram que a temperatura da água do mar na região do Pacífico, que é onde a gente fica fazendo a medição do El Niño, se está em El Niño, Laninha, esse tipo de coisa, já está com uma tendência de Laninha.
já saímos definitivamente do El Niño e a Laninha está querendo dar as suas caras. Por isso que eu até brinco aí, Laninha à vista, será mesmo? Porque ainda ela não está configurada. Nesse mapinha aqui de baixo, que tem as regiões que a gente chama do Ninho 4, 3.4, 3, 1 mais 2, o principal é onde está esse retângulo um pouquinho mais preto aqui, que é o Ninho 3.4, onde é a região oficial de monitoramento para a gente dizer, estamos em Laninha ou estamos em El Niño. E essa tabela aqui do lado mostra, de uma forma um pouquinho mais recente, qual o nível desse desvio em relação à média para essas regiões. E veja que a gente já está com menos 0,1 na região do Ninho 3.4. Laninha, pessoal, a gente tem que estar falando de, no mínimo, menos 0,5 em diante. Menos 0,5, menos 0,6 e vai por aí. Menos 0,1 a gente ainda considera como neutralidade. E vejam aqui nesses gráficos aqui mais à direita, mostra a série temporal de cada região do Ninho, desde setembro do ano passado até agora, agosto de 2024. E veja que a gente estava aí com toda essa curva para cima, que era a presença do El Niño muito forte, descendo, 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 até que a região do Ninho 1 mais 2, que é o mais próximo do continente da América do Sul, já veio apresentando esse sinal de resfriamento. O Ninho 3, um pouquinho mais, e o Ninho 3.4, um pouco mais singelo, mas já dando as suas caras. E aí a gente fala, né, um gráfico bem famoso, acredito que muitos de vocês já tenham visto esse tipo de gráfico, é a previsão probabilística do Centro Norte-Americano. Isso aí é um dos mais recentes, né, o que saiu em agosto, e agora, talvez se a gente fizesse essa palestra semana que vem, a gente teria um gráfico um pouquinho mais atualizado. O que a gente vê aí? A gente vê a probabilidade em percentual de acontecer a Laninha, neutro ou El Niño. Laninha é azul, vamos prestar atenção no azul e no cinza. O vermelho esquece, a gente não tem chance de El Niño para os próximos meses e nem para o ano que vem. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê os trimestres, julho, agosto, setembro, outubro, por aí vai até março, abril, maio. E vejam que agora a probabilidade de entrarmos numa laninha ainda não é muito alta, mas ela vai aumentando consideravelmente, até para probabilidades acima de 60%, 70%, quando a gente já vai começando a entrar no final do ano, ou seja, já durante a safra. E aí, essa previsão mais atualizada não é de uma laninha tão duradoura quanto a gente viveu a última, que foi basicamente 3 anos consecutivos, né? E a gente também teve diversas anomalias climáticas por conta disso. Então, a probabilidade hoje, justamente que a gente tem mostrado, é de uma laninha de baixa intensidade, que eu vou dizer para vocês já nos próximos slides, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e de curta duração. Aqui é um gráfico bastante interessante, que eu trouxe esse mesmo gráfico que eu mostrei no slide anterior. Só que eu peguei a previsão lá que tinha em junho, a previsão de julho e a previsão mais atualizada que a gente mostrou no slide anterior. E esses retângulos em preto que eu demarquei é justamente o mesmo período, né, que foi sendo atualizado. Então vamos pegar aqui, por exemplo, julho, agosto e setembro. A gente tinha uma probabilidade de, talvez aqui uns 65% de laninha lá em junho. Aí a gente foi para julho, isso diminuiu. De 65% já foi para menos de que 50%. Aí agora a gente vai aqui para a previsão mais atualizada, foi lá embaixo, caiu. Qual o cenário aqui que eu quero dizer, né? Que as previsões mais atualizadas, primeiro, é muito importante a gente se atualizar, a gente não só se balizar em uma previsão e acabou, porque a gente vê que as coisas mudam, ainda mais no mundo atual, e cada atualização que aconteceu, a probabilidade da laninha ela foi diminuindo, e a gente vai ver isso também em termos de intensidade. Esses gráficos aqui são bem interessantes, que eles mostram agora, não a probabilidade da ocorrência em si, mas da intensidade. Então, esses números que vocês estão vendo aqui na tela, é aquela anomalia lá do Pacífico, na região do Ninho 3.4. Então, a gente tem essa figura para setembro, outubro, novembro, dezembro e até em janeiro aí de 2025. Cada linha desses gráficos mostra um modelo climático, um modelo de previsão. Então, o que a gente vê? Ó? A gente tem que prestar atenção mais ou menos aqui no 0,5. Menos 0,5 é o start, é o trigger para a gente começar a falar de laninha e que tem que perdurar aí por pelo menos 3, 4 meses à frente.
O que a gente vê é o seguinte: a maior intensidade dessa laninha não chega a ultrapassar nem o limiar de moderada. Limiar de moderada, a gente está falando do menos 1 grau Celsius. Né? Todos os modelos, na verdade, quando a gente pega a média desses modelos, que é esse linha aqui na linha de baixo, não ultrapassa nem a linha ali do menos 0,8, sendo que essa maior intensidade está prevista mais ou menos entre novembro e dezembro, mostrando justamente que a laninha, ela provavelmente vai se configurar nos próximos meses, porém ela não vai ser uma laninha como o El Niño foi muito forte, muito longe disso, só se realmente o mundo virar de cabeça para baixo, e ela não vai ser tão duradoura assim, porque vocês vejam que já a partir de dezembro, mas principalmente de janeiro, ela já começa a perder intensidade. E aqui, rapidamente, mostrando um outro gráfico, também do El Niño e da Laninha. Aqui é um gráfico parecido com aquele que eu mostrei, só que a probabilidade da intensidade, não da ocorrência do fenômeno em si. Mostrando justamente que essa curva aqui, essa barra, um pouquinho esse azul que não é tão escuro nem tão claro, que é o do moderado, e o mais claro, que é o mais fraco, eles predominam em relação ao mais forte. Então, a probabilidade da gente ter uma laninha fraca, ela é maior do que o moderado e que é muito maior do que o forte. E aí, lembrando um pouquinho, né, a gente falou muito de laninha, relembrando um pouquinho esses impactos, né, pensando no sul do Brasil, a gente tem um risco de geada tardia, risco de estiagem no verão, nunca é um sinal bom, a gente sabe disso. Atraso na chuva na primavera para grande parte do sudeste do Brasil, centro-oeste, parte do norte. E quando a gente fala do nordeste, a gente tem aí um viés de chuva acima da média. E aí vamos lá talvez aí para os mapas que vocês estejam mais interessados, né, falando um pouquinho aí da previsão. Então, só para vocês entenderem, mapa da esquerda, desvio da chuva. A gente está sempre olhando se a chuva vai ser acima da média ou se vai ser abaixo da média. Mapa da direita, desvio da temperatura, tá? As cores aqui, elas são inversas, só para vocês entenderem melhor. Chuva, o que está vermelho abaixo da média, o que está azul acima da média. Temperatura ao contrário. Quente, né? Temperaturas mais altas do que a média é a cor vermelha e temperaturas abaixo é a cor em azul. Então, o que a gente veio para o mês de setembro? Basicamente, está batendo na porta aí, semana que vem a gente já está começando. Esse mar vermelho, tanto para a temperatura quanto para a chuva. Temperaturas muito altas, como a gente tem visto, e uma chuva que realmente ela não entra ainda para regularizar. Então, pensando até início da safra, segunda quinzena de setembro, realmente não é ainda algo muito animador, né, para nós, em todo o Brasil. Aí a gente muda para outubro. Eu vou voltar a setembro e a gente vai para outubro. Outubro melhora para o sul. O sul já tem uma característica de mais frentes frias passando, derruba um pouquinho mais a temperatura, podem ver ali no mapa de temperatura que a temperatura ela cai um pouquinho mais em relação à média, tem mais chuva, um sinal interessante, mas centro-oeste, sudeste, nordeste, na Mato Piba, ainda não está legal. Aí a gente vai para novembro. Novembro, quando a gente olha para o centro-sul, de uma forma geral, a gente tem regiões que ainda apresentam temperaturas abaixo da média, mas eu vou falar para vocês, essa temperatura abaixo da média não é frio, né? É menos calor, vamos dizer assim, tá? Em alguns momentos pode ter frio, sim, mas de uma maneira geral é menos quente. Melhor a gente falar desse jeito. E quando a gente olha para grande parte aí do centro-oeste, Mato Piba, São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, de uma forma geral ainda está com a chuva não está regularizando de fato. Só que esse mapa ele pode enganar um pouquinho a gente, porque é o mapa do mês. E essa época do ano, novembro, já é uma época que tem bastante chuva quando a gente pensa no Mato Grosso, quando a gente pensa em Goiás. Então, não quer dizer, olhando para esse mapa, que a chuva está abaixo da média, que não vai chover. Vai chover e eu vou mostrar para vocês nos gráficos à frente. Só que não é aquela chuva toda, não é aquela normalidade que normalmente a gente espera. Mas vejam que em algumas regiões do Mato Grosso, sim, a gente já tem uma condição melhor para a chuva acontecendo. E aí a gente vai para dezembro. Vejam que de setembro a dezembro, o panorama para o centro-sul do país ele é muito mais favorável, melhor, do que quando a gente olha aí para o Mato Grosso, para o centro-norte de maneira geral, até para o Mato Piba. Mas vejam que dezembro, Mato Piba já começa a dar as suas caras, a chuva já começa a aparecer por lá. Só que levemente tardio.
Mas realmente, né, a gente olha aí para Mato Grosso, pensando aqui em Cuiabá, estamos em Cuiabá, não é um cenário tão favorável assim. E aí, janeiro as condições melhoram. Janeiro a gente já pensa naqueles famosos corredores de umidade. Desde dezembro, na verdade, dezembro, janeiro, os famosos corredores de umidade, aquela chuva mais regular, né, praticamente todo dia chovendo de forma um pouco mais constante. Isso já traz essa cara, mas isso a gente sabe que pode atrapalhar não a produção em si, mas principalmente a parte de colheita, né? Então a gente tem um plantio tardio, mas tem uma colheita também que não é tão favorecida assim. E aí, para finalizar, sei que meu tempo aqui estourou, mas já estou aí nos meus finalmente. Aqui, diferentemente dos mapas, eu trouxe para algumas localidades no Brasil, começando por Cuiabá, porque o evento aqui é em Cuiabá. Então, as barras em azul mostram chuva, que a gente está vendo tudo diário, tá? Chuva diária. Curva em vermelho, temperatura máxima, curva em azul, temperatura mínima. Vejam assim, os números que aparecem são temperaturas acima de 33 graus Celsius, tá? Só para facilitar a leitura. Então, você viu um número, você sabe que é acima de 33. Vejam que final de agosto, setembro, praticamente a gente não tem chuva aqui em Cuiabá. Essa chuva ela começa a retornar mais na segunda quinzena de outubro. Então, por isso que eu falei para vocês, aquele mapa pode enganar um pouquinho. Ela volta, mas ela não volta com tanta força assim e com tanta regularidade. Ela volta na segunda quinzena de outubro. Opa, perdão que eu passei aqui sem querer. Mas ela regulariza mais lá entre novembro e dezembro, mas principalmente dezembro e janeiro. Mas vejam que é muito quente. E aí, agora a gente saiu de Cuiabá, vamos lá pegar o avião e vamos lá para Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Vejam que é um regime bem diferente, né? Não tem uma regularidade tão interessante da chuva lá no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta. Um vai e vem de temperatura, temperaturas muito altas, quedas de temperatura, são passagens de frentes frias. E isso realmente vai trazer realmente uma variabilidade climática muito grande, principalmente agora nos próximos meses. E aí vejam que dezembro, janeiro, a situação realmente é mais seca do que o final do ano aí de 2024. Agora indo para Cascavel, Paraná, subindo um pouquinho no Brasil, a gente já tem uma situação bem diferente do que Cruz Alta, né? Temperaturas também bem elevadas, a gente tem passagens de frentes frias que vai cair a temperatura, né? Mas nada muito extremo assim, né? Aqui é até interessante porque no momento que eu fiz esse slide, a gente tinha, né, essas temperaturas mais baixas que estão acontecendo por lá, por uma onda de frio que a gente está passando. Mas, em termos de chuva, a gente já vê uma regularidade muito melhor do que no Rio Grande do Sul, principalmente a partir de novembro até janeiro. E aí, subindo um pouquinho mais, Uberlândia, Minas Gerais, muito calor com muita chuva aqui no mês de outubro. Vejam que a partir da segunda quinzena de outubro, a chuva começa a voltar com um pouquinho mais de força lá pelo Uberlândia, avança mais, mas temos mais regularidade aonde? Dezembro e janeiro. E aí, finalizando, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, muito calor também, temperaturas mínimas muito elevadas, pouca chuva acontecendo agora nos próximos meses, ela mais retornando apenas realmente ali para o finalzinho de outubro, entrando em novembro, e o dezembro, que não é um sinal aí realmente muito positivo. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Até daqui a pouquinho para a gente discutir um pouquinho mais. Muito bom, Pedro. Então devemos ter condições aí extremas nos próximos meses, né? Desafios que a gente vai enfrentar. Calor e seca, né? Pelo menos até setembro. E para lembrá-los, gostaria de avisar que vocês podem enviar perguntas pelo QR Code que vai estar na tela. Aí vocês podem mandar que a gente vai responder no final do painel. E, Gi, que tem para contar sobre a produção, próxima safra, como que vai ser? Obrigada, Felipe. Obrigada a todos os presentes aqui. Queria agradecer a Datagro pelo convite, pelo baita evento que está acontecendo nesses últimos dias. Em nome do Dr. Plínio, do Luiz Felipe. Enfim, vou passar aqui pelas nossas previsões de produtividade, os efeitos do clima, tanto no curtíssimo prazo, para essa próxima safra que já está entrando, quanto uma análise histórica realmente de como o El Niño, o Laninha tem afetado a produtividade, como os produtores têm lidado com a variação climática que está ficando cada vez mais dominante entre as preocupações.
Bom, primeiro, acho que parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. É o gráfico do Laninha, de julho. O que a gente está vendo acho que aqui é mais fácil contar. A expectativa é que, com esse atraso das chuvas, a maior parte dos produtores de soja e milho acabem atrasando a janela usual de plantio. Para quem precisa de um solo úmido para fazer a gestão correta do plantio da soja e do milho, uma chuva de 100 milímetros para você fazer a germinação correta da semente, muitos produtores não vão conseguir. Então, Mato Grosso, o principal produtor de soja, não vai receber chuvas boas até novembro, pelas previsões iniciais. Outubro vai iniciar um ciclo de chuvas que também não vai atingir bem toda a região. Então, é provável que essa janela seja um pouco empurrada, jogando todo o ciclo de desenvolvimento um pouquinho para frente. Então, a nossa expectativa é esse atraso inicial. A gente vê as condições de umidade do solo bem prejudicadas na parte central do país. Então, essa é a expectativa de dar até um suportezinho para o preço ali durante esses meses. Mas agora vamos passar para a soja, ver direito. Opa! Eu acho que teve um problema com a apresentação. Está faltando uma parte? Tudo bem. A gente vai passar aqui pelo levantamento da Tagro, que a gente conseguiu atualizar para vocês. A expectativa é de uma safra cheia, safra recorde no Brasil, maior safra jamais vista, são 166 milhões de toneladas a expectativa para 24 e 25. É um recorde para a maioria dos estados individualmente, uma produtividade média super alta de 3,554 quilos por hectare. É um baita efeito para os próximos meses. E a maior área, a gente está no 18º consecutivo aumento de área, só uma palhinha do que o França Júnior, o head da área de grãos da Datagro, já explicou para vocês com muito detalhe ontem. E o plantio e a expectativa do plantio é realmente concentrado no Mato Grosso, que hoje está com 26% da produção do Brasil de soja. Você pode ver que no Centro-Sul ali a gente vai ter melhoras significativas também em relação à safra passada. E essa parte o aumento da produção, ele está concentrado não só no aumento da área, que ele vai acabar sendo marginal, menos de 1 milhão de hectares a mais, e vai chegar num crescimento de produtividade expressivo. Então, a gente tem nesses dois mapinhas aqui as produtividades médias por estado, que a Datagro calcula. Em 2023 e 2024, grande parte dos produtores passou por uma quebra que a gente não via há muito tempo. Então, com custos altos e a produtividade baixa. O Centro-Oeste foi super afetado por isso. Mato Grosso teve uma queda de produtividade expressiva, uma produtividade média para Mato Grosso nos últimos anos. 3.500, 3.600. E o que a gente viu no passado foi quase 3.000, um pouquinho mais, 354. Então, assim, para 24 e 25, a expectativa é de uma melhora de mais de 15% no estado. Outros principais estados produtores, o Rio Grande do Sul, a expectativa é de uma melhora de mais de 10%. No Paraná também mais de 10%. Então, assim, essa recuperação de produtividade vai acabar empurrando a produção muito além do que só com esse aumento de área poderia causar. E o que o El Niño e o Laninha têm afetado historicamente o produtor? Esse gráfico aqui a gente preparou com as condições predominantes em cada safra entre dezembro e janeiro, desde 95. Essa série está toda disponível no portal da Datagro, para vocês darem uma olhada em mais detalhe. E o que a gente vê é que o produtor ele tem conseguido significativamente se planejar. Então, ele entende o que vai acontecer durante os meses do desenvolvimento da planta e ele consegue fazer o manejo do solo de uma maneira objetiva. Então, ele está preparado ali na previsão do tempo, ele está entendendo a semente que ele precisa, ele está entendendo a gestão de água que ele precisa, o tipo de tecnologia que ele precisa, porque a gente não consegue enxergar nenhum padrão entre os anos de Laninha e El Niño de aumento de aumento da produtividade ou de redução da produtividade. O que a gente consegue ver é uma melhora quase consecutiva, ano a ano, principalmente a partir de 2010. Então, para 24 e 25, essa previsão é a segunda maior produtividade, mesmo no ano de Laninha previsto, um Laninha fraco. No El Niño,
22, 23 e 24, a gente teve uma produtividade menor, mas um outro ano de produtividade um pouco mais reduzida, de produtividade média Brasil, foi Laninha. Então, essa ideia do produtor conseguir se planejar cada vez com mais acesso à tecnologia e previsões objetivas é realmente o padrão mais claro que a gente consegue ver. E a gente vai ver mais para frente o mesmo cenário para outras culturas, para milho, para, eventualmente, algodão, que a gente não vai conseguir cobrir aqui hoje, mas algodão, outras culturas estão iniciando, estão começando a aparecer com mais força no Centro-Oeste. Então, gergelim, aveia, talvez, em algumas regiões do Sul. Essa ideia da previsão e do acompanhamento claro dos produtores é a verdadeira tendência disso aqui. Então, seguindo para milho, a Datagro estima 117 milhões de toneladas dividida entre as duas safras, também com o maior apoio do Mato Grosso, super alta na produção. 117 milhões, com uma quedinha em relação à safra passada, que era também de aproximadamente 117. Essa é 116,890. Essa aqui é 117. Então, essa expectativa é a segunda redução de área consecutiva, a gente consegue ver na linha verde ali, e ainda assim está estável, está num ritmo bom, vai ser uma das maiores safras, também historicamente, não recorde, igual foi a de 136 milhões de toneladas em 22, 23, mas ainda assim um volume muito significativo, que a gente enxerga também uma melhora na produção. Então, entre esses dois mapinhas de produtividade média por estado, talvez a melhora na produtividade não seja tão clara quanto da soja, que teve uma melhora, deve ter uma melhora significativa, mesmo empurrando a janela de plantio para frente. Então, com a expectativa de entrada forte de chuvas em janeiro, bem ali no ápice do desenvolvimento da planta, é esperado que essa planta se desenvolva bem, a vagem esteja cheia. Estamos com boas expectativas para a próxima safra, um recorde histórico de produção. E essa melhora uma melhora marginal no Mato Grosso, mas nos estados do Sul, que tem um grande déficit, uma grande demanda por milho, a expectativa é de, uma melhora grande, quase 10%. E o que a gente enxerga na visão mais alongada disso aqui? Para o milho de verão, é uma média de 20% de aumento nos últimos 10 anos. É forte, a gente vê o produtor aumentando, se preparando e chegando em tecnologia. Enquanto para a soja, a nossa produtividade média do Brasil é bem próxima da média de produtividade dos Estados Unidos, país com muito mais acesso à tecnologia que a gente, mas em média ali um pouco abaixo de 3.600, para o milho a gente tem muito espaço para melhorar. Então, a produtividade média dos Estados Unidos é 12.300 e tanto para a safra 24, 25, de acordo com o Departamento de Agricultura. A nossa produtividade média do Brasil está bem aquém. A gente está numa margem de 5 para 24, 25 na safra de inverno, quase 6 para a safra de verão. Então, enquanto a gente vê essa ampliação de previsão para a safra de verão, a safra de inverno já é um bicho muito diferente. A safra de inverno, ela tende a flutuar bastante, que o produtor ainda está entendendo bem o que ele está fazendo com o manejo de terra, com a previsão climática, porque o milho de inverno é um bicho nosso, é um bicho que a gente inventou, não tem outro lugar do mundo. Então, a tecnologia e a matemática que a gente está usando nessa safra, realmente é a gente que tem que inventar. Tem oportunidade para crescer? Muita. O Brasil tem espaço, o Brasil tem terra para plantar mais e tem muito espaço para melhorar em termos de produtividade, principalmente do milho. Então, assim, em termos de conclusões que a Datagro pode trazer para vocês, e, por favor, entrem em contato se vocês tiverem perguntas mais específicas, é que tem espaço para melhorar da produtividade e a gente tem visto que é isso que funciona. Que não é o El Niño ou o Laninha que vai exatamente determinar o que vai acontecer com a safra, o que vai acontecer com o preço e com o volume que você tem para comercializar. Mas é o nível de planejamento que você consegue fazer com essa safra. Tanto em termos de comercialização, distribuição, etc., quanto de manejo do solo, que é o principal foco aqui nessa apresentação sobre produtividade. Super obrigada, pessoal. Obrigado, Gi. Então, devemos ter, mesmo com as diversidades climáticas que a gente está tendo aí, devemos ter uma safra recorde de soja e a segunda maior de milho. Então, para você ver como o Brasil é forte em relação a grãos, né? Cristiano, sua vez.
Bom dia a todos. 1, 2, 3. Bom. Bem, vamos lá então. Em primeiro lugar, obrigado à Datagro pelo convite para participar desse evento, um incrível evento aqui em Cuiabá. Nós do Banco Pioneer ficamos bastante contentes pelo convite, né? Somos parceiros já há algum tempo e realmente é um privilégio ter sentado aqui do lado do pessoal e ter aprendido bastante. Eu fui anotando algumas coisas aqui no celular, que olhem, isso aqui é interessante, a análise deles realmente é muito boa. Então, eu aprendi mais. Eu estou com o privilégio aqui de estar sentado mais perto e anotando as coisas que eu achei mais interessante. Tem uma vantagem e uma desvantagem em ser o último a apresentar. A vantagem é que, olha, boa parte daquilo que era interessante eles já falaram, né? Então, eu vou repetir algumas coisas aqui que eles falaram, mas com um olhar de economista. Eu sou um mero economista, eu não sou especialista quanto eles, né? Então, eu vou tentar aqui trazer isso para o mundo econômico, falar um pouco de preço, do que afeta as condições de demanda e oferta, e creio que vai ser interessante aqui a conjunção dessa análise. Foi citada algumas vezes a questão dos eventos climáticos extremos, e de fato esse é o principal item hoje em dia que nós, o mercado financeiro, e nós que olhamos para preços de mercado, temos acompanhado. Furacões, movimentos atmosféricos, secas, enchentes, sempre existiram. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas a frequência desses eventos está cada vez maior, né? Eles acontecem com uma frequência cada vez maior. E isso, obviamente, afeta o PIB do setor agro, afeta as safras das culturas dos principais estados do país. Então, nós que somos, num banco, alocadores de recursos, que avaliamos risco, para a gente é fundamental entender isso. Mas, como eu disse, eu sou um mero economista. Então, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que não é da minha especialidade, mas acredito que a gente vai conseguir apresentar e responder um pouquinho, pelo menos, as principais questões que nos foram apresentadas. Primeiro, como enfrentar o desafio do clima, e 2, vamos tentar fazer algumas previsões aqui do que a gente acha que pode acontecer, né, com os parâmetros que a gente conhece hoje em dia. Foi legal a Giovana ter tocado a questão da produtividade, porque no fundo, a gente que trabalha com isso sabe que a principal variável aqui no nosso setor agro é produtividade. É isso que a gente procura, né? Então, numa situação normal, a produtividade agrícola depende das condições do manejo da cultura, isso vocês entendem muito bem, depende da questão genética e, por fim, daquilo que a gente chama de ambiente. Na questão do ambiente, o principal é olhar para o solo e olhar para o clima. E quando a gente olha para o clima, o que se percebe? Que o clima é o principal responsável pela variabilidade da produtividade dentro de um setor. Você pode ter muito ganho, você pode ter muitas perdas, e isso normalmente, no momento atual, é muito relacionado ao clima. E quando eu falo clima aqui, eu estou me referindo bastante a 3 conjuntos de fatores: chuva, radiação solar e temperatura. O que eu chamo a atenção e que eu percebo é que faz pouco tempo que o mercado está dando a devida atenção a isso, que são fatores fundamentais no nosso negócio, fundamental no negócio, né, do agronegócio. Eu cheguei aqui em Cuiabá, segunda-feira à tarde. Cheguei no hotel, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a janela para ver a vista. E eu tirei exatamente essa foto. O que me chamou a atenção é esse sol super vermelho, né? Eu sei que apareceu no interior de Minas, aqui no Mato Grosso, em Goiás, né? E isso é devido ao quê? Esse sol vermelho é a baixíssima umidade do ar, um ar muito seco, né? E também reflexos de poluentes na atmosfera.
dessas fumaça de queimadas que estamos vendo em boa parte do país hoje. Ou seja, tem um aspecto climático aqui, que apesar da imagem ser bonita, de um sol vermelho bonito, isso significa que tem alguma coisa errada. Esse gráfico aqui foi mostrado agora há pouco, alguns minutos atrás, e eu acho muito interessante, porque ele mostra a temperatura no planeta Terra ao longo das décadas, né? Não sei se vocês sabem, ano passado, 2023, foi o ano mais quente da história. Só que, 2024, nós já tivemos o janeiro mais quente da história, o fevereiro, março, abril, maio, junho, julho mais quente da história. E o que a gente observa é que essa maior temperatura global é global. Ambos os mapas são da NASA, ambos os gráficos são da NASA. Então, esse gráfico que a gente observa que são várias regiões do mundo que estão pintadas em vermelho, que significa que, de fato, o mundo está mais quente nesse momento. O meu ponto aqui é o seguinte: independente se o regime climatológico é neutro, Laninha ou El Niño, esse é um outro fator com o qual vamos conviver nos próximos anos. Eu só consigo dizer para vocês que 23 foi o ano mais quente da história desde 1880, quando começou-se a se fazer esse tipo de medição séria. 24, tudo indica que vai ser mais quente ainda. Provavelmente, 25 teremos uma temperatura quente. Eu não sei se vai ser mais quente que esses últimos 2 anos. Mas a questão é que, se a gente olhar e extrapolar esse gráfico seguinte aqui, que também é da NASA, a temperatura tende a continuar subindo, porque não tem nada no curto prazo que vai evitar acontecer isso. E, portanto, os extremos climatológicos, os extremos em termos de temperatura vão continuar. 3 gráficos interessantes aqui. O primeiro é um gráfico do mês passado, na região de Houston, no Texas, e está chegando um furacão. Lá naquela região tem o período dos furacões, ali no Caribe e no sul da América do Norte. A questão é que antecipou e afetou dados do mercado de trabalho que, por sua vez, influenciam taxa de juros no mundo inteiro. O dado foi contaminado pelo furacão. O segundo gráfico, a segunda figura, é em mudações na Índia, que aconteceram em julho. E o terceiro gráfico é das enchentes em Porto Alegre, em maio desse ano. Observe que são lugares diferentes do mundo sofrendo de eventos climáticos extremos. O que eu quero dizer aqui é que a frequência disso está cada vez maior e nós, de fato, nós do agro, vamos ter que conviver com isso nos próximos anos. E aí independe se é Laninha, El Niño ou regime neutro. Não vou explicar aqui de El Niño, porque já tivemos uma excelente explicação. Vou pular esse gráfico aqui. O que nós tivemos no último ano foi um El Niño de moderado para forte. Ele chegou ali no desvio de 2 graus centígrados, mas não tivemos um super El Niño, como tivemos ali em 2015, 2016. Ali foi um super El Niño, né? E nós tivemos entre 2021 e 2023 um Laninha prolongada que deixou efeitos nefastos ali na safra do Rio Grande do Sul, do Paraná, da Argentina, né? Foi bastante ruim ali naquela região, o Laninha. Mas foi um Laninha que durou 3 anos. Como foi mostrado para a gente agora, provavelmente o Laninha, que provavelmente vai ser predominante no final do ano, vai ser um Laninha fraco. Um Laninha que vai ter um efeito menor aí sobre o clima, principalmente aqui no Brasil, né? Acho que todos estão familiarizados com esses gráficos já, então a gente percebe claramente aqui, né, o esfriamento das águas.
Eu acho que todo mundo mostrou gráficos semelhantes aqui, é o assunto, de fato, do momento, né? Mas vamos dar agora essa ótica aqui mais relacionada ao impacto que isso tem na inflação, no PIB e no mercado financeiro. Antes, eu só queria reforçar a ideia de que nem todos os modelos meteorológicos estão cravando laninha no final do ano. Alguns estão dando uma probabilidade de regime neutro, o que seria uma ótima notícia, by the way. Foi até mostrado aqui que nos últimos meses a probabilidade de ocorrência do laninha tem sempre sido jogado um pouquinho para frente e com uma intensidade menor. No limite, pode acontecer de nem termos laninha, termos regime neutro, ou de fato um laninha bem fraco. E uma curiosidade, tudo indica que vai ser um laninha que vai durar poucos meses. De novo, aquela questão da frequência, a frequência é cada vez maior, a mudança de regime climatológico é cada vez maior. E esse é um desafio para o setor agro, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, mas aqui em especial, aqui na América do Sul em especial. Vamos supor que, de fato, os modelos sejam corretos e tenhamos um laninha fraco. Quais são os efeitos prováveis de um laninha fraco aqui no Brasil nesse momento? Bem, provavelmente teremos chuva abaixo da média histórica na região sul, temperaturas também abaixo dos valores médios na região sudeste, geadas tardias, chuva no Amapá, chuva abundante no norte e nordeste, a região de Matopiba, né? E, finalmente, uma provável influência muito pequena do clima na região centro-oeste, aqui no Mato Grosso, e em São Paulo. Tá? Uma influência muito pequena se for um laninha fraco. E é o que tudo indica, é fraco. E aí os economistas começam a fazer as suas contas, né? Normalmente os economistas pegam esses dados, utilizando, hoje em dia nós utilizamos, né, no Pine, e tenho certeza que outras instituições também utilizam, algoritmos de machine learning, de deep learning, de aprendizado de máquina, para extrair e tirar informações corretas dessa quantidade enorme de informações que nós temos disponíveis. E o que observamos é que é muito incerto um efeito de El Niño e Laninha na produção como um todo. Né? Foi até dito aqui pela Giovana. É muito incerto isso. Né? Não é só essa questão que influencia, né, a produtividade. Tem todos aqueles outros setores que influem na produtividade da determinada safra. O que nós percebemos é que quando o evento é forte, como tem um super El Niño, quando tem uma super Laninha, aí sim você tem um efeito mais pronunciado. Mas o efeito, de fato, de quando é fraco e quando é médio, é muito incerto. Outros fatores influenciam daí com mais importância. Nós, como eu disse, temos usado muito modelos econométricos e algoritmos de machine learning para tentar sempre captar, né, um pouco essa questão. E a gente descobriu que, de fato, o El Niño costuma subir a inflação no Brasil, quando você tem o El Niño. Não é à toa que a inflação de alimentos subiu recentemente, de novo, aqui no Brasil, né? E esse achado nosso econométrico aqui funciona também por Laninha. Laninha também distorce um pouco a questão dos preços relativos à economia. Então, para o Brasil, o que a gente percebe é que o melhor regime é não ter regime. Esse é o neutro. Eu tenho a impressão que o neutro vai ser cada vez mais raro ter. Então, isso significa que todos nós vamos ter que nos preparar para viver nesse mundo novo. Mas, Cristiano, se não tem influência tão grande assim do Laninha fraco no preço e na quantidade, por que Nova York, o preço dos grãos está tão baixo nesses últimos tempos? E, na verdade, o mercado futuro também apontando para um preço muito baixo. Será que o preço vai subir lá em Nova York? Vai sair desses $10 aí a cotação? Olha, a gente tem que olhar aí o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? E nos Estados Unidos, os eventos climáticos, a questão climática tem ajudado na safra deles.
né? Os Estados Unidos, eles têm um aumento de área plantada, um aumento de área colhida e aumento de produtividade esse ano, com um clima que vai ajudar. Eles vão ter uma super safra. E se tivermos aqui no Brasil também o Laninha fraco, na Argentina e no Paraguai, a safra vai ser gigante no mundo. Não é à toa que teremos esses aqui são os dados do USDA, a Datagro também sempre nos mostra esses dados. A gente vê que teremos não só uma super safra, mas como um aumento de estoques no mundo. Então, isso significa que a tendência não é de elevação de preço. É de alguma estabilidade ou até de queda de preço de grãos em dólares, né, nos próximos trimestres. Essa é a perspectiva aqui do economista. Tá? Isso que tudo indica que é isso que vai acontecer. A superoferta com uma demanda que não tem essa pujança no momento atual. E as pessoas me perguntam, mas como trabalhar esse desafio, então, do setor agro, né? Eu estou convencido que cada vez mais vai ser tecnologia. Vai ser aumento de produtividade via tecnologia. E quando eu falo tecnologia, necessariamente não é capital, não é investimento fixo, é inteligência. É daí que vai vir agora, acho que o 4.0, o 5.0 do agronegócio vai vir daí. Né? Além de economista, eu também fiz agro, na Piracicaba e na Slauc, também sou cientista de dados, né, sou formado em ciência de dados, então eu consigo ter uma visão mais geral e eu desconfio que o agro, ciência de dados e mercado, economia vão andar cada vez mais alinhados. Né? E, na verdade, usar data science, usar algoritmos de deep learning no agronegócio nos Estados Unidos e algumas regiões da Europa já é realidade. Isso está chegando no Brasil. Então, uma maneira de você vencer esses desafios vai ser, de fato, o aumento de produtividade já vindo daí. E, obviamente, olhar para a economia global, olhar para os grandes players globais aí. Tá bom? É isso, então, que eu tinha para dizer. O meu trabalho foi mais fácil, porque eles falaram toda a parte difícil, né? Então, eu agradeço a vocês, agradeço aqui os outros palestrantes por terem me ensinado aqui bastante hoje. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito bom, Cristiano. Obrigado pela apresentação. Bom, temos algumas perguntas aqui. Deixa eu pegar a primeira. A pergunta é do Caio Ferreira, para o Pedro. Conseguimos diagnosticar quais os fatores que levam o El Niño ou Laninha, ou seja, o que compõe um ou outro fenômeno? Caio, né? Isso, Caio Ferreira. Bom dia, Caio. Hoje a gente tem, né, como a gente vê, né, eu mostrei, a Giovana mostrou também, o Cristiano também, a gente tem diversos modelos climáticos que a gente tem uma boa previsibilidade, né, quando a gente pensa em meses à frente. Esse tipo de fenômeno, como a gente está falando ali do Oceano Pacífico, o Oceano Pacífico é o maior oceano que a gente tem. Então, tudo que acontece por lá é muito lento, toda a variabilidade dentro do oceano é muito lenta, diferente da atmosfera que hoje está seco e amanhã pode estar chovendo, né? Muda completamente de um dia para o outro. No oceano não funciona assim. Então, as previsões que a gente tem de semanas à frente, meses à frente, elas vão sendo melhoradas ao longo do tempo e esses modelos não são os mesmos modelos que são utilizados para a previsão do tempo, para a gente ver se vai chover, se não vai chover, nível de temperatura, esse tipo de coisa. São modelos diferentes. Então, eles têm características físicas no desenvolvimento por trás deles diferentes que conseguem capturar isso. A gente tem até algumas projeções que o CPC, que é o Climate Prediction Center, nos Estados Unidos faz. Esses gráficos a gente está vendo, acho que uns 6, 7 meses para frente, mais ou menos. Aquele gráfico de probabilidade. Só que eles também fazem uma coisa um pouco mais alongada, que vai até 2 anos à frente. Lógico que, vocês sabem, mais para frente, menor é
é a assertividade, né? Maior é a incerteza associada a isso. Mas a gente vem acompanhando que, de uma forma geral, os modelos têm apresentado uma boa assertividade, né? Às vezes erra um mês ou outro, como a gente viu ali, né? Eu mostrei as previsões de junho, julho e agosto, que foi empurrando um pouquinho mais a questão da laninha, mas dificilmente erra. Está dando laninha e veio um El Ninho. Isso aí praticamente não ocorre. Então, a gente tem essas condições, sim. Boa, obrigado, Caio. Para Giovana, da Beatriz Araújo, da Datagro, com o possível atraso das chuvas e consequente plantio da soja, quais as perspectivas para o milho de inverno? Ano passado a gente teve um cenário bem parecido com esse, do plantio um pouquinho, perda da janela ótima de plantio em algumas regiões-chave do Brasil, no Centro-Oeste, em Goiás, etc. Isso não necessariamente levou a um atraso no plantio e no desenvolvimento do milho de inverno nessas regiões. O milho de inverno, inclusive, entrou mais cedo do que o normal esse ano. A gente terminou a colheita já e a gente nem terminou agosto ainda. Então, não necessariamente esse atraso das chuvas e consequente atraso do plantio da soja leva a um atraso na entrada do milho. Mas não a visão da Datagro, nesse momento, é que dificilmente alguém abriria mão de plantar a soja para plantar o milho de inverno na janela ótima. Os custos do milho de inverno estão, do milho em geral, mas principalmente do milho de inverno, estão num patamar elevado. Os preços, mercado físico e Chicago, que seja, B3, estão num patamar mais apertado. Então, é mais provável a gente dar uma atrasada no plantio de milho de inverno, com ou sem esse rápido desenvolvimento da janela. Esse ano a janela foi mais curta, por causa da falta de chuvas em abril, etc., que acelera o ciclo de desenvolvimento da planta. Talvez isso seja jogado um pouquinho para frente, mas dificilmente alguém abriria a mão de atrasar a soja em prol do milho de inverno. É isso. Obrigado, Gi. Tem mais uma pergunta agora para o Cristiano. Como é que os bancos têm visto esse risco climático que o agro tem sofrido? Hoje os bancos levam em consideração para um possível empréstimo o seguro agrícola? Sim, temos que levar em conta que isso é risco, né? Tudo que é risco os bancos avaliam. Os bancos são alocadores de recursos, né? E sempre levam em conta o risco associado a determinada posição. Então, como o evento climático representa uma incerteza, um risco, ele é sim, né, a gente tenta dimensionar isso. Isso é levado em conta quando, na questão do crédito, na questão de outras questões referentes a mercado financeiro. Né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não é à toa que o Paine, pelo menos, contratou um economista que entende um pouquinho de clima, que é o meu caso. Né? Então, que de fato é algo bastante importante para o setor. Obrigado, Cristiano. Tem mais algumas perguntas aqui. Do Zilto Donadello, produtor rural. Para afirmar o aumento da temperatura, com bases nos anos de 1800 e 1900, é usado qual localidade ou localização? Esse nível que a gente usa normalmente é uma média planetária, né? Então, o que acontece? A gente não tem estações meteorológicas no planeta inteiro para fazer essa contabilização. Então, normalmente são utilizadas ferramentas computacionais, a gente fala no termo até de reanálise, que combina estações, medições de satélite, entre outros algoritmos, ferramentas técnicas. Mas, basicamente, a gente utiliza essa média pegando toda a temperatura da superfície terrestre, calcula para 1850 a 1900, a gente vai ter um valor. Pode ser mensal, pode ser anual. E, a partir daí, com isso, usando a mesma base de dados, isso é muito importante, a mesma base de dados, a gente vai fazendo esse cálculo da diferença, para a gente compor aqueles mapas que foram apresentados, né? Não só os mapas, mas também aqueles gráficos decadais e por aí vai. Obrigado, Pedro. Tiveram mais perguntas aqui, mas a gente já estourou o tempo, então a gente vai dar como encerrado esse primeiro painel do segundo dia.
da abertura de safra de grãos. Espero que vocês tenham gostado e agradeço muito para vocês pelo esse painel muito rico e com bastante conteúdo. Teu.